Quando você ouve a palavra abstinência, você pensa em quê? Aliás, há quanto tempo você não ouve a palavra abstinência? Eu suspeito que a palavra abstinência muitas vezes está ligado para você no assunto sexo ou no assunto álcool. Alguém diz para você que é abstêmico, ou seja, não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica, ou você pensa em abstinência sexual até que venha o casamento, se é que hoje em dia também a gente já conversa sobre isso ou ainda conversa sobre isso. Eu recentemente, estudando para dar uma aula a respeito do jejum, me deparei com essa palavra que já não escutava há algum tempo ou escutava só dentro desses contextos. Muito raramente, ou então provavelmente eu ainda não tinha escutado essa palavra pensando em comida. É claro que essa palavra existe, e é claro que essa palavra está relacionada também com abstinência de comida. Eu não vou comer com um determinado propósito. Quando a gente fala sobre jejum, é um assunto delicado. E por isso que eu decidi partilhar aqui, porque ao estudar para dar essa aula, eu também fui muito abençoado. É um assunto delicado porque muita gente entende que não se deve falar sobre o jejum, porque as pessoas não devem saber que nós estamos fazendo jejum para que a gente não se vanglorie. Muitas vezes a gente olha para aquele texto de Jesus que vai repreender as pessoas que demonstravam que estavam fazendo jejum pela sua face entristecida, pelo seu jeito de sofrimento, e dizia Jesus que essas pessoas já tinham a sua recompensa. E isso tem deixado o assunto do jejum muitas vezes de lado, porque, por um lado, dá a impressão de que ninguém faz, por outro, ninguém sabe fazer, porque também ninguém fala a respeito do jejum. E é um dos motivos que eu decidi trazer essa conversa aqui. Mas também porque a abstinência não está restrita a determinados assuntos, ainda que hoje em dia praticamente um cristão vai pensar em abstinência só sobre o álcool, porque até sobre o assunto do sexo parece que muita gente já acha que superou esse assunto. Uma primeira coisa que a gente precisa pensar, por exemplo, quando a gente fala de jejum, tendo toda confusão ou mistério que existe a respeito desse assunto, é pensar no que ele não é. Ele não é uma barganha, né? Nós não vamos fazer um comércio com Deus, nós não vamos fazer uma troca com Deus, nós não vamos fazer um sacrifício para que então Deus nos dê o que a gente quer. Como se eu quero muito uma coisa, Deus não quer muito me dar, então eu vou aqui fazer uma greve de fome, eu vou chamar a atenção de Deus para que talvez Ele fique com pena de mim e me entregue o que eu quero. Ou vou entrar numa queda de braço com o Senhor, onde o meu sacrifício vai mover os céus e vai deslocar Deus. Não, graças a Deus, Ele não é assim. Porque senão ele seria corrupto. Se o Senhor pudesse ser movido, mexido pelo meu sacrifício, nós poderíamos entrar numa guerra de sacrifícios. E qual é o sacrifício maior, o meu ou o seu? E quem está pedindo o quê? E se o que a gente está pedindo implica um no outro, quem vai vencer? E Deus fica ali naquela tensão. Você já pensou sobre isso? Então, o jejum não é uma barganha. O jejum não vai mexer no Senhor. O jejum mexe na gente. O jejum mexe no nosso coração. Então, uma outra coisa que o jejum não é para super crentes, né? Então ele não é um distintivo de elite, ele não é alguma coisa que só pastores, apóstolos, enfim, que personagens da Bíblia ou o próprio Jesus fez. Não, o jejum é uma prática espiritual. Quando Jesus falou a respeito desse assunto, ele não disse a palavra se vocês jejuarem, ele disse quando vocês jejuarem. Está relatado tanto em Mateus quanto em Lucas. E esse quando pressupõe que há uma rotina, pressupõe que há uma coisa corriqueira. Então, o jejum é uma prática espiritual comum, normal, dos discípulos de Jesus. Não é um distintivo de elite, nem uma coisa para supercrentes. É uma ferramenta para quem reconhece que a carne é fraca. Então, Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu quero, intencionalmente agora, matar a minha carne, eu quero subjugar a minha carne, eu quero deixá-la mais sensível para que eu possa perceber melhor as coisas do espírito. O jejum também não é dieta ou um detox, né? Se você tem como motivação perca de peso, estética, então
não é espiritualidade. Você vai perder peso numa prática de jejum? Provavelmente sim. A sua estética vai mudar numa prática de jejum? Provavelmente sim. Mas esse não é o foco, esse não é o objetivo. Você até pode ter esse objetivo, só deixa de ser um jejum espiritual, não tem a mesma motivação do que nós estamos falando aqui, não é um jejum bíblico. E Jesus vai dizer que também não é para aparecer, então não é para nós parecermos mais espirituais, não é para as pessoas ficarem com compaixão de nós ou admirar-nos sobremaneira. Não, o jejum é para nossa relação com Deus, para nós modificarmos a nossa carne, para nós buscarmos no Senhor recursos espirituais que estão disponíveis e que muitas vezes, por causa dos pequenos prazeres da nossa carne, nós não estamos acessando esses recursos. Então, o que Jesus vai dizer a respeito do jejum, por exemplo, em Mateus capítulo 9, quando os fariseus o interrogam a respeito dos discípulos, na verdade até os discípulos de João interrogam Jesus a respeito do jejum, e Jesus diz, olha, os meus discípulos não praticam jejum como vocês porque eles estão na presença do noivo. Claro, eu estou aqui fazendo uma paráfrase e já uma interpretação, né? Porque Jesus diz, pode os convidados do noivo se absterem, né, fazerem a abstinência, praticarem a abstinência enquanto o noivo está com eles? Não, nós estamos em festa, é tempo de festejar. E aí Jesus diz, mas virá um dia, virá um tempo em que o noivo vos será tirado, e aí então vocês jejuarão. E nós vivemos nesse tempo. Nós jejuamos porque o noivo nos foi tirado. Jesus foi tirado fisicamente de nós e nós desejamos e ansiamos a sua volta. Então, o jejum, acho que foi o John Piper que disse isso, o jejum é um grito corporal de Maranata. O jejum é para os dias de hoje. Jesus não ordenou o jejum como um se, mas como um quando. E o quando é agora. O noivo nos foi tirado fisicamente. Nós jejuamos porque nós ansiamos esse noivo. Nós queremos intimidade com esse noivo. Nós queremos estar perto desse noivo. Nós queremos proclamar com o nosso corpo, gritando, Maranata, vem Senhor Jesus. Né? Então, é muito interessante agora a gente pensar o que o jejum depois vai provocar na gente, entendendo o que é essa prática correta do jejum, o que ele não é e o que ele é. Essa saudade do noivo, esse grito corporal que diz Maranata. É interessante perceber que na prática algumas coisas vão acontecer. Eu não sei se você já praticou, se você já ouviu de alguém que praticou, que quando pratica o jejum, a pessoa fica mais irritada, ou dá má resposta, fica mais mal educada. É importante nós percebermos uma coisa que o Dallas Willard diz, que é o jejum remove a tampa da panela dos nossos deuses, dos nossos ídolos. Então, a questão não é que eu fico mais irritado ou mais mal educado, ou mais, eu fico tipo hipersensível quando eu estou em jejum. A questão é que eu sou assim. E a comida, entre outras coisas, disfarçam aquilo que está no meu coração. Se por um lado a cultura diz siga o seu coração, e infelizmente há muitos cristãos que pensam que a vida é assim, siga o seu coração, por outro lado o reino de Deus diz o seu coração está desordenado, está desorientado. Não é uma questão de você seguir o seu coração. Você precisa treinar o seu coração para ele agir de acordo com a vontade de Deus. Então, a prática do jejum nos ajuda a abrir essa tampa. E nós e as pessoas que estão ao nosso redor, mais íntimas, ajudar-nos a identificar esses falsos ídolos, esses falsos deuses que muitas vezes estão tomando conta da nossa vida. Em essência, o não comer é uma abstinência de um bem, que é o alimento. Então, isso é importante a gente saber. Não tem nenhum problema com o alimento. O alimento foi feito por Deus. Existem alimentos com sabores muito distintos. A criatividade humana levou a culinária para outros níveis e nós podemos desfrutar de coisas maravilhosas da culinária. E o Senhor ainda nos abençoou com papilas gustativas, nós podemos discernir sabores diferentes, nós podemos ter prazer na comida. Mas é a abstinência de um bem. Então, alimento é um bem. Nós precisamos de alimento para viver. Mas é a abstinência de um bem em favor de um bem maior, que é o Senhor, a sua presença, a intimidade com Ele. Então nós não estamos falando aqui
de abrir mão de uma coisa ilícita. Nós não estamos dizendo aqui que tem um problema com a comida, mas nós estamos dizendo aqui que exatamente talvez porque a comida é essencial para nós, nós podemos passar a adorar a bênção ao invés do abençoador. Nós podemos adorar o bem ao invés do grande doador, o bom. Então, a prática do jejum é exatamente esse alinhamento de abstinência de um bem pelo favor, pela obtenção, vamos dizer assim, de um bem ainda maior. O John Piper diria que é uma forma de dizer com o estômago assim: Deus, eu te amo e preciso de ti mais do que de comida. Senhor, eu te amo e preciso do Senhor mais do que de alimento, né? Então, para a gente caminhar para o fim aqui, o propósito espiritual do jejum é provocar em nós uma aflição de alma, é buscar em nós um arrependimento, uma intercessão, uma capacidade de ter compaixão, de se identificar com a dor do outro, de se colocar voluntariamente numa posição de vulnerabilidade. É uma forma de desligar os ruídos dos prazeres da carne para aguçar a percepção das coisas de Deus. Então, o objetivo primário do jejum, o principal, é uma busca intensa pelo Senhor e o cultivo da intimidade espiritual. Você até pode fazer jejum por causas específicas. Muita gente faz isso. Na verdade, eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas, quando praticam o jejum, fazem por causas secundárias, do tipo emergências, uma crise, uma batalha, um arrependimento, um momento de consagração, uma intercessão específica. E tudo isso é legítimo, tudo isso pode ser feito, mas isso são motivos secundários. O motivo primário é: o noivo nos foi tirado, nós temos saudades do noivo, nós queremos gritar com o nosso corpo, Maranata vem. O objetivo principal é essa intensidade pela busca do Senhor e um cultivo de intimidade espiritual. Então, o John Piper vai dizer, de novo, que quando a gente às vezes está nessa busca por Deus sem a prática do jejum, parece que a gente não consegue manter uma constância ou não consegue percebê-lo com intensidade. E ele vai dizer assim: não nos falta fome de Deus porque ele esteja insonso, porque ele seja sem sabor, mas talvez porque nós estamos beliscando, petiscando na mesa do mundo. Pode ser consumo, pode ser redes sociais, pode ser entretenimentos. E aí o que acontece quando a gente vai petiscando? Nós perdemos o apetite pelo prato principal. Então eu tenho uma filha que é assim. Eu tenho uma filha que a gente chama de petisqueira. Então ela gosta de pegar um pouquinho de comida o dia todo. E aí o que isso muitas vezes pode acontecer? Quando chega o momento do prato principal, principalmente no almoço ou no jantar, ela já não tem tanto apetite e acaba comendo menos do que a maioria que está ali na mesa. Muitas vezes isso pode estar acontecendo com você e a sua relação com Deus. Portanto, o jejum é uma forma de nós treinarmos a nossa santificação. É uma forma de nós irmos para a academia e fortalecer os músculos da nossa vontade. E eu quero terminar com essa imagem na sua vida. Pense no jejum como a academia da vontade. É dizer não para a fome, que é um desejo lícito, para você poder fortalecer os músculos da vontade, para poder então dizer não para um desejo ilícito. Então é você fortalecer o músculo da vontade, dizendo não para um desejo lícito, para que no dia que você precise resistir contra desejos ilícitos, o músculo da vontade esteja trabalhado e então você possa dizer não para aquilo que você tem e deve dizer não. Agora, importantíssimo, jejum sem oração e sem palavra é só passar fome. Se você vai fazer a prática do jejum e naquele horário daquela comida que você iria comer, no almoço, por exemplo, você põe um Netflix para assistir ou vai ver outro tipo de coisa que não é a palavra e a oração, você só está ficando com fome. Você só está fazendo greve de fome. Jejum sem oração é apenas passar fome. Então você precisa substituir aquela refeição por um outro tipo de refeição. É
mais ou menos o que a gente faz na dieta, é o que diferencia dieta de regime. Porque regime é só parar de comer, dieta é trocar de alimento. O jejum é igual. Eu vou trocar um alimento que ia satisfazer a minha carne e agora eu vou comer um alimento que vai fortalecer o meu espírito. Portanto, entre nessa dinâmica da prática, né, do fortalecimento da vontade. Dizer não para coisas lícitas, comida, talvez sexo, talvez dinheiro. Nós precisamos dessas coisas. Essas coisas não são más em si, mas você voluntariamente vai fazer abstinência, uma prática de abstinência dessas coisas em favor de um bem maior. Você vai fortalecer o músculo da vontade com abstinência de coisas lícitas, para que no dia que você precisa dizer não para coisas ilícitas, o músculo da vontade esteja trabalhado. Deus te abençoe.